Pessoal do administração, o professor Sérgio falando. Nessa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a questão da gestão ambiental, ligada aos impactos que ela tem em nosso dia a dia, principalmente para a questão que a gente muito já conhece, né? Quais são as situações hoje que a gente vê no nosso dia a dia dentro das organizações ou fora delas? Por exemplo, quando a gente fala em poluição versus impactos ambientais, é o que eu estou produzindo e o que ele vai me dar de consequência para o nosso ambiente, para o dia a dia onde a gente vive, para a comunidade e aí por diante. Vamos lembrar um pouco que essa questão dos conceitos de impactos ambientais, se a gente for olhar, por exemplo, nesse vídeo, nesse vídeo não, nesse slide a gente vai ver algumas figuras que são representativas que a gente já conhece: indústria, rios, degradação, a biodiversidade, etc. Mas eu quero focar numa situação em que a gente tá vivendo hoje, por exemplo, que é a questão do desemprego. Então, os impactos ambientais também podem gerar questões que vão estar ligadas ao dia a dia nosso de trabalho. Aí você pode perguntar assim, professor, mas o que eu tenho a ver com isso ligado à administração, ao técnico de administração? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem depois, mais para frente, pesquisarem com mais clareza. A Samarco, quando ela parou as atividades em Minas, junto com a Vale, por situações, por exemplo, de Mariana, né, que houve estouro das represas, quantas pessoas no impacto de degradação, rios, biodiversidade, indústria, quanto ficou parado? E nesse parado, a empresa não tem como continuar com o emprego daquelas pessoas. Hoje nós estamos vivendo situações muito parecidas. A gente tem que lembrar que esses princípios, nós já conhecemos os impactos ambientais ligados à gestão ambiental, e dentro desses itens, a gente pode citar alguns que está dentro de um processo que a gente já conhece no nosso dia a dia, como a gestão integrada. Ela vem junto com várias situações, vários conhecimentos. A informação do consumidor, que eu acho importante, que qualquer tecnologia, qualquer empresa que a gente vive, o consumidor ele está lá na reta final, ele conhece todo o procedimento da empresa. E um outro item que eu queria assim deixar para a gente também pensar um pouco é a questão da tecnologia. Quando a gente pensa na gestão ambiental, a gente tem que pensar em transferência, em tecnologia, em conhecimento tecnológico, pessoal. Não adianta estudar, estudar e a gente não ter tecnologia do nosso lado hoje. Então, o meio ambiente, ele retrata desde o resultado final, que é o consumidor, até as gestões, as configurações do processo e aí trabalhar nas operações. Então, mostra-se muito bem como que a coisa se eleva da organização para fora e de fora para dentro. Dentro dessa situação, existe uma visão que ela é sistemática. O que é sistema? É como se eu montasse aqui para vocês um organograma de uma empresa. Então, toda organização ela tem o que se fornece de insumos, os fornecedores, os seus clientes, e do outro lado ela tem o que? As situações estratégicas, os modelos de gestão, como que eu vou gerir a minha empresa, como que eu vou trabalhar com ela e numa reta final, ou de trás para frente, de frente para trás, qual é a missão que eu tenho no meu dia a dia. Agora temos que lembrar de algumas coisas aqui nesse gráfico. A missão aqui, ela tem que estar ligada dentro da questão de gestão ambiental. Até porque eu não posso pensar e falar em gestão ambiental se a minha missão não está ligada em gestão ambiental. Se a gente pegar esses três itens de amarelo, você vai ver que estratégia, modelo e missão é um conjunto de situações. Então, visões sistemáticas têm que estar afinadas nessa situação. Aqui a gente mostra um gráfico bem avançado, onde a gente tem os órgãos, a missão, o mercado
e as cadeias vão se juntando por etapa dentro de um processo até chegar o resultado final entre clientes, outras situações e outras informações, os intermediários, etc. Lembra, temos que lembrar disso tudo. A comunidade, a organização onde nós estamos ligadas dentro da sociedade. E a sociedade ela está ligada dentro do meio que vivemos. Então, quando a gente fala de gestão ambiental, meio ambiental, a gente não pode esquecer dessa situação. E aí, a gente começa a entrar na família dos ISOs, é onde o nosso trabalho vai focar mais a partir de agora, em cima das ISOs, das normas, das NBR, etc. De um lado, a ISO 14000, que é de gestão ambiental, onde ela se inicia o processo, ela fala do sistema, ela fala da parte burocrática, da avaliação, das auditorias, da organização em si. Por outro lado, a gente tem que pensar dentro de como isso é formado com a situação do processo industrial. Os rótulos que são usados, a avaliação de ciclo de vida de um produto, por exemplo, quais são o ciclo de vida, por exemplo, que eu vou ter de um produto dentro do processo ligado à situação de ambiente. Os aspectos ambientais, por exemplo, que normatizam o produto. Então, de um lado eu tenho a organização, a parte burocrática, o sistema, o que eu vou lidar no dia a dia para funcionar, a documentação necessária. Do outro, eu tenho o processo. Como que eu vou lidar com as ISOs ligadas a um lado de gestão e um lado de processo. Aqui a gente vê, nós já trabalhamos isso, falamos um pouquinho disso, que é o chamado PDCA. Né? Toda empresa ela tem o seu ciclo de PDCA. Eu tenho que planejar, eu tenho que controlar, checar e organizar. Então, esse gráfico ele mostra bem subdividido e dividido as ISOs dentro da série 14000, o que se retrata a cada aspecto. Isso eu fiz questão de deixar para vocês, apesar de que às vezes a gente vai dar uma aula de vídeo, vai colocar um vídeo para monitorar certas situações. É claro que a gente não consegue falar tudo, mas ele fica bem explicativo para todo mundo sentir como que é e como pesquisar, por exemplo, quando eu falo de uma ISO 14063, que são das comunicações ambientais, certo? Então essa família é importante, nós temos que lidar com ela. Continuando no PDCA, ele é o ciclo que trabalha toda a questão ambiental. E dentro dessas ISOs está normatizado dentro da 14001 até a 14004, que trabalha na questão da gestão, né, melhoria contínua no dia a dia. A política do sistema de gestão ambiental, principalmente na 14001, onde trabalha na gestão da política ambiental, pensando no PDCA, esse é um ciclo de formação. Aqui a gente tem todos os itens para esse ciclo, desde o planejamento, desde a interação na operação, da checagem, da correção, de como o sistema está funcionando, como que se está monitorando as medições do sistema, rever, melhorar, continuar, e aí o ciclo continua sempre. Então a empresa sempre vai ter todas as situações monitoradas no seu dia a dia. Alguns exemplos, são dois exemplos que a gente vai dar aqui. Um da Gradiente Audio, e que, se você for observar, a política dela descreve algumas coisas simples, que é no nosso dia a dia. Só que tudo isso começa quando eu vou estar liberando a documentação ambiental. Aí vocês vão ver que eu coloquei o link, por exemplo, da prefeitura ali embaixo, que é do município, para a gente se atentar na questão de documentação. Tudo isso que eu tenho sublinhado da Gratiente, eu tenho que estar em conjunto na documentação, onde eu vou estar liberando a parte inicial de gestão ambiental. A fibra é a mesma coisa. O que está lá na Gradiente, na fibra não faz diferença. Por exemplo, aqui na fibra, ela fala de profissionais de compromisso de qualidade. Então ela tem que desdobrar, ela tem que construir, assegurar a solidez, agir de forma empreendedora. Isso tem que ser montado dentro do processo, dentro do book ou do livro de gestão ambiental.
quando a gente vai preencher a documentação, depois nós vamos voltar e vocês vão ver naquele link lá da prefeitura, né, voltando aqui agora, vocês vão observar que lá tem toda a documentação passiva que eu preciso. Ok. Partindo desse princípio, existem aqueles aspectos que a gente não pode esquecer. Por exemplo, isso aqui é como se fosse um plano de ação. Qual é a atividade? Vamos dar um exemplo. Atividade é manuseio de produtos perigosos. Que aspecto eu tenho? Potencial, que aspecto eu tenho? Ele pode acidentalmente vazar. E o impacto? Contaminar, por exemplo, o ar, o solo, a água. Não é isso aí? Vamos pegar um outro, né? Aqui, aleatoriamente, transporte de distribuição de produto. Depois ele traz que aspecto tem, ó, consumo de combustível fóssil, redução dos recursos naturais. Claro, porque quando eu faço transporte, distribuição de produtos, se causar um acidente, esse combustível fóssil no dia a dia, se ele cai na terra, ele causa contaminação. Se eu faço o transporte, eu uso o combustível fóssil e eu diminuo ele, estou diminuindo a redução dos recursos naturais. Olha, quando eu preciso de óleo diesel para botar no meu caminhão, é consumo de combustível fóssil. Por quê? Eu tive que fazer o quê? Eu tive que estar perfurando um poço e mexendo com o meio ambiente. Em cima disso tudo, o processo também trabalha o programa. Eu tenho que ter um programa na minha empresa. Por exemplo, aqui vamos dar um exemplo que ele fala do compromisso, né? A política da empresa é do compromisso. Então eu tenho o planejamento para o objetivo 1, para a meta, para o programa ambiental, para as ações que eu vou tomar e a responsabilidade. Nós estamos na empresa. Cada departamento, a pessoa tem o seu grau de comprometimento de responsabilidade. Então, se eu tenho um compromisso na área de gestão ambiental, com certeza eu vou ter o objetivo, vou ter as metas, vou ter os programas que eu vou trabalhar, a ação que eu vou tomar e a responsabilidade de quem vai ser. Bom, pessoal, esse vídeo vai estar disponível no link, depois eu vou estar passando para vocês. É claro que vou estar encaminhando os exercícios e atividades para vocês darem uma olhada e estarem fazendo. Nada muito perigoso para ninguém ficar igual um desesperado em questão de exercício. Mas assim, tem que fazer, encaminhar nos dias corretos para não se atrasar, gente. Aula de vídeo, aula EAD, etc., pela internet, tem que ter o compromisso diário com aquela situação. Eu vou estar à disposição e, se precisar, vocês podem ficar à vontade que vou estar atendendo o que for necessário, ok? Eu tenho que agradecer a todos e, se for preciso, precisar de alguma coisa, estou à disposição.